Marcos capítulo 3, versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Então o nome deles são Simão, a quem pôs o nome de Pedro; Tiago, filho de Zebedeu; João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão; André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Eu digo amém. O Marcos cita Jesus escolhendo homens para si. Mateus também fala, o Lucas também fala do momento da eleição. Jesus escolhe homens para apoiá-los. Se alguns dentre nós acham que o meu discurso é um discurso às vezes pesado, um discurso pesado, às vezes o pastor André está nervoso e tal, eu já disse outro dia que você não serviria para ser discípulo de Jesus nem a pau, porque Jesus, quando pegava, chamava o cara de demônio. Estou falando bobagem, irmão? Pedro foi um. Pedro falou um negócio que era da cabeça dele, e o Senhor já identificou: é diabo. Para trás de mim, Satanás. Fica para lá, Satanás. Você imagina eu falar para o pastor Joel: vai para lá, Satanás. Nunca mais ele viria aqui. Ia espalhar para todo mundo. Desculpe te usar a figura, pastor. Ia espalhar para todo mundo. Ia colocar no Facebook, onde já se viu um pastor chamar um outro pastor de Satanás. Jesus falou duro com ele. Então, Jesus, ele tira um tempo para escolher 12 homens que vão acompanhá-lo, 12 homens que vão fazer com que o evangelho seja pregado a toda criatura. São pessoas que ele traz para perto, para depois, quando ele for, esses ficarem e propagarem, eles avançarem com esta mensagem. E aí o Marcos começa citando que o primeiro deles na escalação aqui foi o Pedro, o Simão. Eu posso estar errado, tá certo? O que eu estou falando não é certeza de acontecimento, mas é certeza de escritura, que aqui ele colocou como que Pedro na lista do primeiro a ser chamado. Ok, mas também isso não torna nada mais diferente na mensagem. É só para vocês entenderem que eu vou pontuar. Encaixou naquilo que Deus colocou em meu coração, este modelo que o Marcos escreveu. Então, nessa escalação, ele cita o nome do Pedro sendo o primeiro chamado. Então, quando a gente pensa no time de Jesus, a gente pensa em homens que nós levaríamos provavelmente para morar na nossa casa, os que são discípulos de Jesus. São homens, santo Pedro, santo Tiago, e assim sucessivamente. Esses homens, eu vou arrumar um lugar para eles ficarem aqui, morando na minha casa, porque esses caras são demais. Mas depois que passa a história, por exemplo, hoje, vocês confiariam em todos os discípulos de Jesus? Todos os discípulos de Jesus serviriam para ser o pastor da igreja de vocês? Então, provavelmente nós não queríamos alguns desses discípulos de Jesus para serem obreiros da nossa igreja. Aí nessa escalação o Pedro vem, e nessa escalação o último que ele cita é o Judas, que até então, quando ele chama Judas para ser discípulo, só Jesus sabe que Judas é um traidor.
porque ele também era Deus. O resto ninguém sabia. Então quem queria um pastor Judas? Falar, é um discípulo de Jesus, mas é o Judas. Não, o Judas não, o Judas tem que morrer. Judas tinha problemas de conversão. Ele acreditava em Jesus, ele gostava de Jesus, porque ninguém com uma consciência sã deixaria tudo que ele deixou para seguir Jesus, se ele pelo menos não gostasse de Jesus. Então, ser seguidor de Jesus nesta época aqui que eu estou falando, desta época, melhor dizendo, ser seguidor de Jesus desta época era muito mais difícil do que ser seguidor de Jesus nesta época que nós estamos. Muito mais. Lá eles sofriam perseguições brutais, das quais aqueles que diziam ser de Jesus, eles eram passivos a serem cerrados ao meio, como de fato alguns deles morreram assim, sendo cerrados no meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros decapitados, outros jogados em óleo quente, fervendo, por ser seguidor de Jesus, por dizer que é seguidor de Jesus. Então, humanamente falando, era muito mais difícil ser seguidor de Jesus naquela época do que nesta. Quem concorda, diga amém. Então Judas, ele deixou muitas coisas para ser seguidor. Então quer dizer, ele deveria ter pelo menos um sentimento por Jesus, para dizer assim, eu vou ser seguidor seu. Então, em tese, eu, pastor André, acredito na sinceridade dele, mas a sinceridade dele não basta. A sinceridade dele não é tudo. É a prova de que a sinceridade dele não foi tudo no plano da salvação da vida dele. Então eu consigo trazer para hoje e aplicar essa realidade. Ser sincero, como alguns dentre nós somos, não é tudo no caminho da salvação. Então o que precisa, pastor, no caminho da salvação, se a sinceridade não é tudo? Porque eu gosto de ser sincero, e eu insisto em dizer que tem sinceridade que a gente não coloca na mesa. Quem concorda, diga amém. Você não concorda, né? Porque você não viu uma pessoa sincera falar que o seu cabelo está feio. Ser sincero, coloca na mesa? Não, tem coisa que eu não preciso falar, não. Tem coisa que eu não... Se eu achei feio o vestido da Miriane, minha esposa, é claro, eu sou esposo dela, eu posso falar, mas e se ela não fosse minha esposa? Fala, nossa Miriane, esse vestido teu é parecendo uma zebra. Aí ela vai falar assim, não, porque eu falo mesmo, eu sou sincero, para mim ela está parecendo uma zebra, então eu sou sincero. O que você ganha com isso? Raquel, esse teu vestido aí, você não tinha outro vestido? Não, tinha que ser esse, verde, cheio de flor. Não gostei. Pastor, mas eu gostei. Mas eu sou sincero, estou falando que eu não gostei. Está certo isso? Não, então sinceridade você não... Tem coisa que você economiza de falar. Agora, a sinceridade de negócios, por exemplo, eu sou sincero em negócios, eu sou sincero em relacionamentos, aí já muda a coisa. Então ser sincero não é tudo. O que é tudo então, pastor? Ser convertido. O que vai fazer diferença na tua vida é ser convertido. Meu pai sempre me diz, faça certo hoje, porque amanhã, se você fizer errado, amanhã eles vão lembrar que você fez errado. Eu passei um tempo ali com Gabriel, Israel, nós éramos amigos, eu trocava ideia, eu ia com eles para os negócios, eu fazia uns negócios com eles, tal. Lá na frente, se a amizade deles não durar com você, eles vão falar, quem é você, cara? Aquele dia você estava comigo lá fazendo isso e aquilo outro. Meu pai dizia, meu filho, cuidado, dê testemunho, porque lá na frente você vai encontrar pessoas
que caminharam com você. E tem pessoas que não estão se preocupando com isso. Eu poderia falar aqui, não diminuindo pessoas e querendo ser melhor que pessoas, mas eu aprendi isso com meu pai. Hoje eu tenho aqui, por exemplo, o André. Quando eu conheci o André, o tecladista aqui, a gente tinha uns 14 anos por ali, 12 anos. E eu fui líder de mocidade dele. Nós até saímos, né, André, para brincar, passear, paquerar. Mas tudo certo. Se eu fosse um mau testemunho para ele, o irmão dele está ali também, o Alexandre, olha lá, cabuloso. Se eu fosse um mau testemunho para eles, eles iriam decidir mudar de São Paulo para Botucatu para congregar comigo. Nunca mais ia querer me ver. Assim, mas eu vou sair da minha cidade para ir em Botucatu para congregar com o André, aquele vagabundo. O conselho que eu estou te dando é: mais do que ser sincero, seja convertido. O Judas gostava de Jesus, mas ele não era convertido. Então a lição que eu estou te dando hoje é uma diferença entre conversão e convicção. Conversão e convicção são duas palavras parecidas, mas que falam de coisas extremamente diferentes. A convicção tem a ver com que o homem ensina a outro homem. A convicção tem a ver com aquilo que vai à cabeça do homem, tem a ver com convencer o homem de uma verdade. Isso chama-se convicção. Mas a conversão tem a ver com a mudança da natureza do homem. Ser convicto é acreditar que uma coisa está certa, e ser convertido é ter a natureza transformada em detrimento daquilo que você está vendo, ouvindo e sentindo. O que está precisando nas igrejas dos últimos dias, ou nessa cidade, ou nesse estado, ou nesse país, nesse mundo, é de pessoas convertidas, não convencidas de uma verdade, não convencidas daquilo que aprendemos na universidade ou no colégio, o que quer que seja, mas pessoas convertidas que receberam de Deus uma mudança na rota, saíram da rota que ia ter uma colisão com o diabo, e a nossa vida ia se perder. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente se converte, a gente sai daquela rota do pecado, a gente sai daquela rota do maligno, a gente sai da rota que vai destruir a nossa vida e se converte a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Judas, então, ele não é convertido, mas ele está do lado de Jesus. Os 3 anos do ministério de Jesus, ele está do lado, cara. E vou te dizer, ele era o tesoureiro. Ele era o cara que recebia o dinheiro que Jesus recebia para a manutenção do ministério. Era ele que computava. Estava ali o tempo todo, recebendo o dinheiro, pagando conta, recebendo, comprando e etc. 3 anos. Aí eu vou te perguntar e você responde para você mesmo: quanto tempo você está seguindo a Jesus convicto? Convicto. Que a igreja está recheada de convicto. Quantos anos você está seguindo Jesus convicto e não convertido? Chegou o grande dia. Um dia ele está sentindo que Jesus vai morrer, sabendo, porque Jesus pregou para ele. Está chegando o dia, está sentindo que a morte de Jesus vai fazer mal para ele, porque ele gosta de Jesus. E aí ele começa a pensar: quando Jesus for, o que vai ser de mim? Porque geralmente o convicto, irmão, ele não pensa na causa do reino, ele pensa nele. O convicto não entrega oferta na igreja porque ele está pensando no ventre dele. Ele não entrega dízimo na igreja porque ele está pensando no ventre dele. Quando fala de dízimo, de oferta, ele torce o bico, ele proíbe o filho, ele proíbe a filha, ele proíbe a esposa, ele proíbe ele, ou ela proíbe ele. Eles ficam incomodados quando se fala disso, porque é convicto, eles não têm uma conversão, eles não são liberais a Deus. Então, é fato que ele também reclamou quando a mulher veio e jogou o que ela tinha de riqueza nos pés de Jesus.
Ela entregou uma oferta de 300 dias de trabalho no pé de Jesus. Quando ela joga, ele reclama, porque ele é um convicto. Ele fala assim: esse tanto de dinheiro que ela jogou aí nos pés, poderia dar para os pobres. Ah, cara, você está querendo dar dinheiro para pobre? Nada, rapaz. Você está pensando no teu umbigo, você está pensando no teu ventre. Você não está pensando em ser abençoador de vidas, coisa nenhuma. Você está pensando no seu bem-estar. O convicto só pensa no seu bem-estar. O convertido não tem o coração liberal, tem a mão aberta. Ele entende que a melhor coisa é dar do que receber. O liberal, ou seja, o convertido é aquele que chega diante da presença de Deus e fala assim: isso aqui eu não vou reter para mim porque eu sei que é seu. Isso aqui eu não vou trazer para dentro da minha casa porque eu sei que é seu. Eu vou abençoar, eu vou abraçar, eu vou amar. O convertido tem um pensamento diferente do convicto. E ele fica pensando: agora Jesus vai morrer, como que vai ser a minha vida? O que vai ser de mim? Porque sem ele, o que eu vou fazer? Enquanto ele está aqui, eu sou o tesoureiro, eu tenho que comer. Mas e quando ele não estiver mais aqui? Eu não vou ter o que comer. Você vê que só ele pensa assim. E ele age de um jeito diferente de todos. O que ele faz? Ele decide então vender Jesus. Ele falou assim: eu vou garantir o meu futuro. Diga comigo: garantir o meu futuro. É isso aí. Aí ele pega, procura quem quer prender Jesus e diz para os caras: eu sei onde Jesus está. Quanto vocês me pagam por ele? 30 moedas de prata. Eu quero. Me dá aqui. Aí combina com eles e diz assim: dia tal, tal lugar, tal horário, eu estarei lá, eu vou mostrar para vocês, vou dar um beijo nele, vocês vão saber que ele é Jesus. Aí você já prende ele, resolve. Aí ele já morre logo, mas o meu futuro está garantido com 30 moedas. Oi, o teu futuro está garantido com 30 moedas? O meu futuro está garantido. Então tá bom. Deu 30 moedas, marcou o dia, chegou na ceia, tomou a ceia, cantou o hino. Jesus foi para o monte orar, ele foi com Jesus, ele deu um beijo em Jesus, e os soldados e os servos do sumo sacerdote pegaram Jesus e prenderam Jesus. Até aqui você está comigo? Judas deu lugar a Satanás. Judas deu ouvido a Satanás e vendeu Jesus por tão barato, um preço muito barato. Mas ele achava que aquilo ia resolver a vida dele. Aí sobrou para nós falarmos do Judas. Sobrou para nós falarmos do Judas. Sobrou para nós falarmos que o Judas é um traidor. A gente não coloca nome de filho de Judas. A gente não quer saber de pregar sobre Judas, só se for para falar que ele é um traidor, que isso, aquilo, que daí a outra religião aí malha o Judas no dia do sábado de aleluia. Coloca lá o Judas e bate nele. Quem já bateu no Judas? Deixa eu ver, ver. Olha. Aí os caras amarram um boneco lá e falam: é o Judas. Aí todo mundo começa a chutar o Judas, malha ele, pisa nele, esfrega ele, porque a gente odeia o Judas. Jesus odiou o Judas? Jesus chamou ele de traidor? Chamou ele de quê? Amigo. Portanto, quem malha o Judas não está seguindo a lição de Jesus. Portanto, quem quer ver o Judas se arrastando não é amigo de Jesus. Porque Jesus disse: amigo, a que vieste? O que tem que fazer, faça. Sabe por quê, senhoras e senhores? E agora aqui que você vai entender o porquê que eu falei tudo isso. Porque tanto o último da escalação de Marcos, da escritura de Marcos, quanto o primeiro da escalação da escritura de Marcos, ambos traíram Jesus. E Jesus sabia que não era apenas o Judas o traidor. O primeiro da escalação também era. E Jesus amava os dois.
a ponto que Pedro, o primeiro dessa escalação, diz assim: ó, se alguém partir para cima do Senhor, está enrolado comigo, porque eu não vou deixar não, eu morro com o Senhor, mas não deixo ninguém tocar no Senhor. Pedro: não, eu vou até o fim, eu acabo com a raça de quem se levantar contra o Senhor, não vou deixar fazer mal ao Senhor. Pedro: o Senhor vai ver. Nesse mesmo tempo que o Judas beija Jesus, os servos do sumo sacerdote prendem Jesus, leva para a casa do sumo sacerdote, batem nele. O Pedro vai atrás e fica no quintal da casa, assistindo e sabendo que lá dentro tem alguém que está batendo no mestre dele, no cara que ele disse que amava. Por favor, faça um paralelo. O Judas já beijou, já está com a moeda, já ganhou a vida, já saiu fora da cena. Agora quem entra na cena é o Pedro, o que disse que ia defender ele de todos os âmbitos da vida. Aí ele vai para lá, para o quintal da casa do sumo sacerdote, assistir o que está acontecendo lá dentro. E ele se reúne com os caras que estão ali batendo em Jesus, voltam e vêm em volta da fogueira. Vai lá dentro, bate Jesus, vem em volta da fogueira. Vai lá dentro, bate Jesus, vem em volta da fogueira. E ele está junto com os caras. Até que alguém diz assim: esse Pedro aí é um deles. Esse cara aí é um deles. Ele diz: não, eu não sou. Vem outro e diz: ele é um deles. Eu não sou. Vem um outro e diz: ele é um deles, eu conheço ele. Foi ele que tirou a espada e feriu a orelha do meu parente. Ele estava junto com Jesus. Aí Pedro aumenta a voz e grita: eu não sou, eu não conheço ele, eu nunca vi ele, parem de falar isso. E é nessa hora que eles trazem Jesus. O Lucas narra, eles tiram Jesus de dentro da casa do sumo sacerdote, e Jesus olha no olho dele. Enquanto ele está gritando que não conhece, Jesus está olhando dentro do olho dele. Nem vou te falar nada, Pedro. Permita-me aqui. O Judas já era. Agora é a tua vez de fazer o que o Judas fez. Quem está comigo? Não existe bom aqui dentro. Existem homens e mulheres dependentes de Deus. Não existem um melhor que o outro. Aqui tem Judas, mas aqui também tem Pedro. Você sabe que dos 12 discípulos, só o João ficou com Jesus até o final. Os outros todos fugiram, todos saíram, todos abandonaram. Mas eu estou pregando essa palavra hoje aqui dentro da Somos Um para dizer assim: todo dia nós precisamos correr atrás desta conversão, porque nós estamos viajando. Em todo mundo que viaja por uma estrada, de quando em quando precisa fazer uma conversão, à direita ou à esquerda, em detrimento de algo que está na frente, que vai impedir a tua viagem, pode comprometer toda a tua viagem. Quem entende o que eu estou falando, diga amém. Então em todo o tempo da viagem, Guto, você tem que dirigir alerta. Em todo o tempo da viagem, senhoras e senhores, vocês têm que dirigir focado, porque pode aparecer algo no meio do caminho, você tem que converter. Está tudo certo. Você fala assim: não, está tudo certo, minha vida está diante de Deus, ó, legal. Aí você vai, daí no meio do caminho aparece um prato que o diabo preparou. O que você tem que fazer? Desviar, converter, à direita ou à esquerda. Aleluia. O Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele, e ele, na hora que ele grita: não conheço,
E Jesus olha, ele lembra que Jesus falou para ele. Olha aqui o Marcos, por favor. Capítulo 14, desculpe, 13. Mesmo, 14, 27. Jesus disse para ele: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ele está dizendo: todos vocês vão se dispersar. E o Pedro disse: ainda que todos se escandalizem, ou que todos te deixem, que todos te afastem, nunca porém eu. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que seja necessário eu morrer contigo, de modo nenhum eu vou te negar. Aí todos viram o Pedro falar isso, todos diziam a mesma coisa, mas eles não cumpriram, eles vacilaram. E aí, pastor, acaba a história? Não, não acaba. E eu acabo aqui com a história sem acabar. Jesus continua amando. E no Mateus 27, versículo 1 em diante, está escrito assim: e chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e entregaram ele até o Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. E ele dizia para os homens assim: pequei, traí sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso aí é com você. Olhe para mim. Por que o Judas se matou? Por que o final de Judas foi trágico e o final do Pedro, que teve a mesma relevância no modelo de traição de Jesus, não morreu e virou apóstolo e pregou e salvou muita gente? Jesus foi embora para o céu e Pedro ficou na terra pregando, discipulando, ganhando almas, e muitas almas. Por que o Pedro continuou e o Judas se matou? Porque a diferença do Pedro para o Judas é: o Judas vem arrependido. Alguns dizem que ele não se arrependeu, mas eu vou no que está escrito: ele trouxe as moedas arrependido. Só que ele trouxe as moedas arrependido para quem? Digam comigo: para quem odiava Jesus. Pedro está arrependido do que fez, e Jesus também sabia que estava, mas ele mostra o seu arrependimento para quem? Para Jesus. Então são duas coisas distintas. Tem gente aqui que está até arrependido do mal que cometeu, mas está confessando para pessoas que não amam Jesus. Sabe o que as pessoas estão te dizendo? Que é isso, mano? Tem nada a ver, cara, fica tranquilo. Que isso, amiga, miga? Isso passa, já passa, só você ficar quieta. Viu, mas eu estou arrependido, eu pequei contra Cristo. Não, isso não é nada, fica tranquilo.
E aí é a hora que você vai só descendo uma ladeira abaixo, é que você vai indo de mal a pior, porque você tem falado com pessoas que não amam a Cristo. Você tem confessado para pessoas que odeiam a Cristo. Você tem colocado as moedas da traição nos pés de pessoas que não estão nem aí para moeda, porque moeda para eles não faz diferença. A diferença é que Pedro vai lá na Galileia, Jesus encontra ele lá na Galileia, ele está arrependido do mal que fez, achando que é o fim dele. Jesus chega no capítulo 21 de João e faz tudo de novo do jeito que fez quando chamou ele. Chama ele para pescar. Ele vai pescar de novo quando não tinha pescado a noite inteira. Daí Jesus chega de manhã e diz: vamos pescar. Leva ele para o meio do lago, diz para ele: joga a rede. Ele joga a rede. Puxa a rede, ele puxa a rede. A rede vem cheia, tal como da outra vez, tal como a primeira vez. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Não, eu estou querendo te conduzir, não estou querendo te dizer. Eu estou querendo te conduzir para a presença dele e dizer assim para você, ó: é nos pés dele que você coloca as moedas. É nos pés dele que você entrega o preço da traição. Não é numa roda de amigos profanos, não é uma roda numa mesa profana, não, é nos pés dele que você entrega. Aí ele faz tudo de novo. Aí ele te traz para perto de novo e diz assim, ó: dá para recomeçar, Pedro. Porque se o Judas fizesse isso, iria recomeçar com o Judas também. Ele não iria sentir o desejo de morte como sentiu e a cumpriu. O Pedro também se entristeceu, o Pedro também se retirou, mas o coração de Pedro Deus conhecia. O coração de Judas Deus também conhecia e sabia da opção errada que ele tomaria. Decida em nome de Jesus. Com quem, para quem e a quem você vai recorrer esta manhã? Há pessoas que não amam Jesus? Ou aqueles que amam Jesus e vão te dar o conselho certo? Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Conselho certo. Prega para eles. Ensina eles. Seja exemplo deles. Você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? O Senhor sabe tudo, Senhor. Minhas palavras não são suficientes para dizer quem eu sou diante da tua grandeza. Quem está sentindo ele aqui? Minhas palavras não são bastante para dizer o que eu sou, o que eu represento diante da tua grandeza. Se eu disser que te amo, é tão pouco. Se eu disser que eu te amo, é tão pouco diante da tua grandeza, do teu amor. Tu sabes tudo, Senhor. Eu termino te dizendo, Natanael, você não está aqui baseado no teu amor por Ele. Ninguém está aqui baseado no seu amor por Ele. Ninguém está aqui hoje porque ama Ele. Todo mundo está aqui hoje porque Ele te ama. Porque se dependesse do teu amor por Ele, você não estaria mais aqui. Porque você é sujo. Porque você é mentiroso, é mentirosa.
Porque a semana inteira você passa pensando bobagem, fazendo bobagem, falando mal de pessoas, agindo mal contra as pessoas. A semana inteira você faz negócios que não agrada a Ele. É sinal que você não ama Ele coisa nenhuma. Aí domingo você vem aqui e fica me olhando com esse rostinho de piedade. Você, como eu amo o Senhor, por isso que eu estou aqui, porque eu amo o Senhor. Você não ama nada, Carlinhos. Ele te ama. Você não ama nada, Felipe. Ele te ama. Teu amor é uma faísca, um cisco perto do amor dele por você. Sabe por que você está em pé ainda? Porque Ele te ama. Quem é que está na porta aí com a criança? É o Theo? Ali atrás tem um pai que está com uma filha. Corre aqui, Theo, rápido, rápido, rápido. Mais rápido, mais do que isso. Aí tem um pai que está com a filha no colo. Ela ama o pai dela? Ela ama o pai dela? Ama. Mas ela não sabe distinguir e dizer assim: eu amo meu pai, o quanto eu amo meu pai. Mas ela ama o pai dela. Ele ama ela. Vocês acham que ele ama ela mais do que ela ama ele? Sim. Que ele já entende mais sobre amor. Espiritualiza agora. Quem entende mais sobre amor, você ou Deus? Agora ela ama tanto o pai dela que ela está aqui nos braços dele. Quem tem mais força aqui? Ele. Se ele abrir mão dela, se ele levantar os dois braços agora, o que acontece com ela? Cai. Cai. Mas ele está segurando ela. Ela não está nem pensando que o pai dela vai soltar ela. E se eu falar para ela, como é o nome dela? Sara, teu pai vai te soltar agora. Porque ela está falando, não vai. Meu pai não faria isso. Então ela não está no colo dele, baseado no amor dela por ele. Ela não está sendo segura por ele, baseado no amor dela por ele. Ela não está sendo cuidada por ele, baseado no amor dela por ele. Ela está sendo segura por ele, baseado no amor dele por ela, no carinho dele por ela, na força dele por ela, no respeito dele por ela. Você não está aqui por você, você está aqui por ele, você está aqui por ele. Quem é que recebe? Pode aplaudir, pode glorificar.